quero convidar os irmãos hoje a abrir o vosso coração, para que a palavra de Deus faça real nos vossos corações, nas vossas vidas, venha a restaurar aquilo que é preciso restaurar. Porque o nosso Deus nesta manhã está a dizer, é tempo da igreja acordar. Amém? O primeiro barco que eu vou falar, eu posso já dizer o nome dos 4 barcos. O barco da bênção, os irmãos digam comigo, barco da bênção, barco da paz, barco da fé e o barco do amor. E não é aquele filme muito antigo que alguns irmãos se lembram. Então, no livro de Lucas 5, a partir do versículo 1, há um acontecimento é que Pedro e Jesus têm um encontro. Pedro está a lavar as suas redes, esteve a tentar pescar a noite toda, mas ele não apanhou nada. E naquela manhã ele está a tratar das redes para se fazer outra vez à noite, vamos dizer assim, a trabalhar por turnos, a dar no duro, por turnos. Quem é que está aqui que trabalha por turnos? Alguém? Oh, yeah. Esses sabem muito bem daquilo que eu estou a falar. E aparece Jesus que pediu o barco emprestado e depois vira para Pedro e diz, olha, faz-te agora, durante o dia, na altura menos improvável, porque quem é que gosta de trabalhar por turnos se pode trabalhar em horas normais? E diz que Pedro falou com Jesus e disse, olha, mestre, nós estivemos a trabalhar a noite toda, nós estivemos a fazer o que é certo, aquilo que faz sentido fazer para ganhar o nosso pãozinho. E basicamente está a entender, não é durante o dia que se pesca, mas que porque tu disseste. Há várias versões, diz, olha, segundo a tua palavra, olha, porque tu mandaste fazer, eu vou fazer. Isto já é um alerta para nós, a importância de porque é Ele que diz para nós fazermos, às vezes mesmo que não faça muito sentido. Nós devemos ter essa capacidade, em vez de olhar para o lógico, para o normal. Quem é que está aqui que gosta de receber milagres ou está à procura do milagre? O milagre é uma coisa fora do normal. Então Deus está-nos a desafiar. Se queres uma coisa fora do normal, procura seguir uma instrução de Deus que é fora do normal. E nós vimos aqui que então ele fez conforme Jesus disse, e aconteceu algo muito interessante. Ele encheu o barco dele e teve que passar sinal aos amigos, viram um segundo barco, encheram os 2 barcos, vinham a pique e eles chegaram à terra. E nós podemos ficar a falar de como Pedro foi abençoado, porque ele obedeceu à instrução de Deus. Isso fala-nos de quando nós obedecemos à instrução de Deus, isso atrai, ou o resultado da nossa obediência é bênção de Deus na nossa vida. Também nos diz que quando nós somos obedientes à instrução de Deus para a nossa vida, vejam só, nós somos de bênção para os outros. Foi o que aconteceu. Nós temos o lema lá na nossa comunidade, que nós dizemos, eu já fui abençoado. Não é quando Deus me abençoar, eu já fui abençoado. E porque eu já fui abençoado por Deus, de alguma forma, eu tenho como ser de bênção para os outros. E alguns de vocês podem estar a olhar para mim, pastor, é fácil dizer que somos abençoados quando a necessidade é tanta. É verdade, às vezes a dificuldade é tanta. Mas nós precisamos continuar a dar graças a Deus, a ser gratos pelo que temos, em vez de chorar aquilo que não temos. Alô, igreja? Muito facilmente nos podemos entregar às emoções e por aí fora. Mas a palavra de Deus é, por muito pouco que sintas que tens hoje, tens bênção na tua vida. E a palavra de Deus é, sendo fiel no pouco, serás colocado no mundo. Amém? Aquilo que nesta passagem eu quero deixar com a igreja é a atitude de Pedro quando acontece este milagre. Ele vai aos pés de Jesus e basicamente diz, Jesus, eu sou pecador, afasta-te de mim. E a reação de Jesus foi, olha, não temas. Eu vou usar esta expressão algumas vezes aqui. Não temas. Não temas. Deus está a falar hoje à igreja. Não temas.
falou para Pedro aqui, não temas. Em outras ocasiões ele falou, não temas. A importância de aprendermos a não termos medo das circunstâncias. E aquilo que extraordinário acontece é que ele tinha tamanha bênção ali no barco. Mas quando Jesus diz, olha, sigam-me. Eles arranjaram os barquitos e o que é que eles fizeram? Seguiram Jesus. Uau! Seguiram Jesus, mas estava ali tanta bênção. Que desperdício! Eles seguiram Jesus. E é aqui que eu quero focar a atenção dos irmãos. O barco da bênção. Está mais bênção em seguir Jesus do que ficar a olhar para a bênção que Ele coloca nas nossas mãos. Os irmãos conhecem a minha história, a história da Raquel. Começámos a namorar aqui. As cadeiras eram diferentes, mas o espaço aqui. Eu não vou alongar muito, os irmãos já conhecem a história. Aliás, os irmãos com certeza têm a vossa versão da história, não é? Aconteceu tantas vezes, à frente de toda a gente. Namorar, conversámos, querida, não fiques assim, está bem? Muitas vezes os irmãos viam eu e a Raquel aqui, passávamos tudo ao lado, era ou não era? Hoje olho para trás e disse, não parecia, que a gente também prestava atenção a outras pessoas. Dizíamos olá, bom dia. Mas o que eu quero dizer é que quando nós casamos e nós iniciamos a nossa vida juntos, e nós já recordámos algumas vezes o tempo em que nós vivemos num apartamento alugado, salário mínimo. O meu primeiro carrito custou 1000 euros porque não conseguia mais, não é? E eu lembro-me de nós estarmos muitas vezes sentados no chão da sala, em cima de um tapete, porque nós não tínhamos sofás, não tínhamos as mobílias todas. Uns amigos ofereceram-nos uma mesa e umas cadeirinhas daqueles fazer o camping, de fazer campismo. Essa era a nossa sala de estar. E mais tarde arranjámos uma televisão e ainda víamos uns vídeos, sem canais de televisão, obviamente, essas coisas todas que não tínhamos, mas tínhamos daqueles leitores antigos, que alguns não sabem do que é que eu vou falar, das cassetes VHS. E víamos vídeos gravados, porque a irmã da Raquel tinha o hábito de gravar, gravou alguns para nós. E durante um tempo foram essas as condições de vida que nós tínhamos. E hoje olho para isso e nós hoje temos condições tão diferentes. E nós podemos olhar para essas coisas todas e dizer assim, uau, quão bom Deus tem sido para nós, desde o tempo em que casamos até os dias de hoje, como Ele nos tem feito prosperar, como Ele nos tem abençoado. E olhar para essas coisas todas que são de bênção para a nossa vida. Mas nós damos connosco a pensar, nós fizemos isto tudo e aquilo que é a maior bênção para nós é porque o fizemos juntos. A maior bênção não são as coisas, é o que nós conseguimos construir juntos. A maior bênção não é aquilo que Deus nos dá, é aquilo que nós podemos construir juntos com Deus. Igreja, é tempo de nós acordarmos. Amém? Irmãos, ainda estão comigo? Vamos para o próximo barco? E convém ser rápido. Barco da paz. No livro de Mateus 8, a começar no versículo 23, diz que Jesus entrou no barco e os discípulos seguiram-no para o barco. E aconteceu uma coisa que, de repente, uma grande tempestade agitou o lago. Interessante ver já aqui que eles estavam a seguir Jesus e aconteceu uma tempestade. Já não basta as tempestades que nós criamos por causa das nossas más decisões, mas esta aqui não foi má decisão nenhuma. Eles estavam a fazer o que era certo e aconteceu uma tempestade. Mas Jesus já tinha advertido sobre isso. Ele disse, no mundo tereis aflições. Não tem a ver só se faz alguma coisa de errado e depois sofres as consequências disso. Tu até podes estar a fazer tudo certo e mesmo assim ter aflições. Mas Jesus está a ensinar os seus discípulos a dizer, olha, eu estou a dizer isto, mas é para vocês terem bom ânimo.
não é para se sentirem enfraquecidos, não é para ficarem desanimados. Tendo bom ânimo. Eu venci o mundo, diz Jesus. Eu gosto da forma como Jesus diz isto. Porque não é quando eu vencer, vocês vão se ver livre dessa tempestade. Quando ele vencer, este problema desaparece. Não, é mesmo quando as coisas estão a acontecer. Jesus já venceu. Amém? Mas vamos continuar, não é? Jesus estava a dormir. Eu acho tão interessante as Escrituras. Eu vou questionar aqui um bocadinho as Escrituras, no bom sentido, irmãos. No bom sentido. Diz que os discípulos disseram para Jesus, para o acordar, eles disseram: socorro, Senhor! Nós vamos morrer. Eu tenho dificuldade a pensar que eles disseram isto tudo em cor. Não era possível, tecnicamente falando. Está aqui o maestro, ele sabe como é que é. Eles não tinham tempo, já viram o barco, as ondas, vamos lá ensaiar o coro. Socorro, Jesus! Espera lá, ouvir como on. Vamos começar. Não, tinha de ser alguém disse isso. E eu penso que foi Pedro. Porque ele aparece nos outros barcos todos. Então eu tenho de trazer Pedro para aqui. Acho que Mateus estava a ser simpático para não expor muito Pedro. Aqui já estava nos outros barcos todos. Não, aqui não vou dizer que foi Pedro. Mas nós agora já sabemos que foi Pedro. Pelo menos esta é a minha versão. E Jesus diz: por que estão com medo? Por que estão com medo? Se ele te pergunta hoje, a ti, agora, por que estás com medo? Eu consigo ver Pedro. Às vezes eu revejo-me um bocadinho em Pedro. Essa parte não ficou escrita, mas quase certeza aconteceu assim qualquer coisa. Jesus, como é que tu podes dizer? Por que é que eu estou com medo? Nós vamos morrer se há altura para se ter medo. É quando a gente vê que isto vai afundar a qualquer momento e nós vamos morrer. É legítimo ter medo neste tipo de situações. Deus! O Covid! Pedro também fala... Não, isto são... Deixa-me continuar. A guerra! Se há altura na vida que o mundo precisa ter medo, ou pode ter medo, é completamente normal ter medo destas coisas. Vá lá, Jesus, não estás a perceber? Ainda bem que Jesus não viu um raio do céu para que ele parasse de ter medo de morrer afogado, ou de morrer de Covid, ou de morrer por causa da guerra. Já estão a refletir sobre aquilo que Deus está a falar hoje? Quando nós tomamos posse do medo, porque se torna normal e legítimo. Mas Jesus está a perguntar hoje, Deus está a perguntar hoje, por que é que tens medo? Qual é a tempestade que estás a atravessar? Por que é que estás com medo? O pastor Carlos está a tentar parecer fácil. Coisas que não são assim tão fáceis. Mas eu vim aqui entregar uma palavra de Deus aos irmãos. É tempo de ao menos perceber que o problema não é a tempestade. O problema não é o Covid. O problema não é a guerra. O problema é nós, como igreja, ficarmos com medo dessas coisas. Amém. Nós sabemos as Escrituras. Nós precisamos colocar o nosso foco naquilo que a palavra de Deus diz. Não é normal os filhos de Deus que têm Cristo no barco terem medo. Podemos até o sentir, mas a nossa postura deve ser: isto não me pertence. O espírito de medo não vem de Deus. Nós sabemos isso. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder. Diga comigo: poder. Amor. E uma mente... Uau! Mas nós precisamos de quê? Acordar. É tempo da igreja despertar, acordar.
estar atento à palavra de Deus, fazer de acordo com a palavra de Deus. Meus queridos, crer naquilo que Deus realmente diz. Amém? Barco da fé. No livro de Mateus 14, a começar no versículo 22. Jesus disse aos discípulos para eles irem no barco enquanto ele ficava a orar. Eles agora estavam no meio do lago, Jesus não estava lá com eles e começou-se a levantar um vento contrário. É normal que se está um bocadinho de vento e se está a ir na direção contrária do vento, que se leve com umas onditas em cima. Mas nós vimos a postura dos discípulos, por causa do vento contrário, eles começaram a ficar assim. Tanto que Jesus, quando vai estar com eles, quando vai ter com eles, a primeira coisa que eles veem não é Jesus. Oh, Jesus vem aí, uau, estamos safos. Eles viram um fantasma. Mas era Jesus que estava a vir em socorro dos discípulos e eles viram um fantasma. Sabem que Deus nem sempre vem da forma como nós imaginamos? Que Ele é capaz de vir à nossa vida por cima das águas e nós não estamos a contar? Mas Ele vem ao nosso auxílio. Ele pode não estar no barco naquele dia, mas Ele continua a ser omnipresente e ser conhecedor de todas as coisas. Nós, como filhos de Deus, Ele jamais sairá do barco da nossa vida. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que mesmo que pareça que Ele não está lá, nós sabemos que Ele é omnipresente. Então Ele continua a ver. E porque Ele é o nosso Pai querido, Ele continua a querer cuidar de nós. Vamos avançar. Isto para dizer o quê? Que às vezes as experiências que se têm antes acabam por ser como veneno para as situações presentes ou futuras. Precisamos ter cuidado. Às vezes pode ser uma coisa boa, mas nós já estamos a pensar, isto agora vai dar para o torto. Coisas que nós já vencemos no passado parece que se levantam outra vez. E a primeira reação é, em vez de pensar, olha, é a segunda vez que vais ser derrotado outra vez. A primeira coisa, voltou. Pois, afinal não ficou vencido. Lá estava Pedro, que em vez de dizer a Jesus, Jesus, se és mesmo tu, acalma aqui o mar. Mas o que é que ele fez? Se és mesmo tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Não querias mais nada, não é? Porque é aquilo que se pede todos os dias. Oh Deus, se és mesmo tu. Mas é uma coisa assim fora de... Às vezes nós fazemos isso a Deus. E depois Ele ensina-nos lições por causa da forma como nós pedimos as coisas. Ouch! Né? E lá foi ele, nós sabemos que ele foi, depois começou a olhar para o lado, muito vento, muitas ondas, e começou-se a afundar. Ele clamou por Jesus, e Jesus pegou-o pela mão e disse, olha, quão pequena é a tua fé, por que é que tu duvidaste? Estamos aqui a falar do barco da fé, certo? E mais uma vez eles estavam aqui cheios de medo, porque o medo cega-nos. Como é que se pode ver um fantasma quando é Jesus que está presente? A cegueira do medo. Pedro mostra que nós somos pessoas e que nós temos as nossas falhas. Eu não quero perguntar se está aqui alguém perfeito, para depois não ter de parar o culto, fazer imposição de mãos, fora a mentira, e depois não acaba a mensagem. Todos nós temos as nossas coisas. E não adianta olharmos para o outro. Aquele... Cada um tem as suas coisas. Mas vamos olhar para Pedro, que a gente pode se rir de Pedro, pelo menos. Vamos então a Pedro. Talvez Pedro tenha duvidado, mas ele andou sobre as águas na direção de Jesus. Talvez Pedro
ele se tenha começado a afundar, mas ele clamou por Jesus. E sim, Pedro, ele tinha pouca fé, mas diz que imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E aqui dá para lembrar que, puxa, mesmo quando se a gente duvidar aqui ou ali, e mesmo que a minha fé seja pequena como Pedro estava a ter aqui, pequena como um grão de mostarda, como é que tens sentido a nível de fé? Porque uma fé pequena como um grão de mostarda é suficiente para dizer: este monte, olha, ergue-te, pum, lança-te no mar. E isso acontece. Então eu agora olho para Pedro e digo: puxa, se Pedro conseguiu, com todos os seus defeitos e virtudes, eu também sou uma pessoa com defeitos e virtudes, então eu também consigo fazer isto. A importância de, mesmo que nós por algum motivo duvidemos, por algum motivo achamos que a nossa fé está fraca, mas se nós sempre procurarmos pelo nosso Deus, Ele estará sempre para nós. Amém? Mais importante, obrigado, do que o lugar onde estás. Pedro andou por cima das águas. Eu consigo nadar nas águas. Nunca andei sobre as águas. Consigo levar com os salpicos de águas, com os meus miúdos a tirarem-se para dentro da piscina, a molhar-me de propósito, quando digo: não me molhem. E depois eles vão e empurram-me para dentro da piscina e eu consigo pelo menos nadar. Se calhar alguns nem conseguem nadar, eu pelo menos consigo nadar. Mas mais importante do que o lugar onde estás, o lugar onde vais, é com quem estás e com quem vais. Deixem-me só relembrar o contexto aqui. Pedro ele caminhou na direção de Jesus. Ele pediu ajuda a Jesus. E agora deixem-me dizer esta, que os irmãos vão descobrir a seguir. Quando Pedro se afunda, ele podia nadar de volta para o barco. Ele podia resolver a sua situação por ele mesmo. Isto não me está a dar. Eu até estava a fazer o que Jesus disse, mas isto agora não está a funcionar. Eu consigo safar-me por mim mesmo. Eu vou resolver isto ao meu jeito. Eu até consigo, afundei-me. Ups, afundei-me. Então vou voltar, vou nadar para trás. Mas não foi isso que ele fez. Ele continuou a buscar por Jesus. Ele buscou o socorro de Jesus. Às vezes a questão é que nós estamos a fazer aquilo que devemos estar a fazer. E porque alguma coisa se complica, deixa-me cá dar uma ajudinha a Deus, porque isto não está a resultar como eu pensava. Sei que alguns irmãos ficaram aí a olhar, mas como é que o pastor Carlos sabe que Pedro sabia nadar? Nós já vamos ver a seguir. Se vocês não sabiam, a partir do dia de hoje ficam a saber. Pedro sabia nadar. Aliás, Pedro, se houvesse uma liga dos desportos ali entre os pescadores da Galileia, ele com certeza ganhava uma medalha olímpica. Eu vou-vos mostrar isso já a seguir. Então vamos já aqui para o barco do amor. João 21, a partir do versículo 3, temos o acontecimento em que Jesus já tinha ido à cruz, Jesus já tinha ressuscitado e eles agora foram pescar. Pedro disse: eu vou pescar. E os outros disseram: nós também vamos. Lá foram eles pescar e depois cá do fundo Jesus aparece, mas eles não reconheceram Jesus. Pergunto: vocês têm alguma coisa? E o que é que aconteceu? Zero. Não tinham apanhado nada. Onde é que eu já tinha visto isto? Mas ele depois diz: olha, coloquem a rede para o lado esquerdo. E eles assim o fizeram. E depois é interessante ver que eles nem conseguiam tirar a rede. Eles tentaram puxar a rede, mas não conseguiram. Tiveram de levar os barcos para a terra.
Mas há uma coisa tão interessante que acontece com quem? Com quem? Com Pedro, que ele assim que vê ou percebe que é Jesus que está ali, ele joga-se para o mar. E como ele é campeão atlético, ele nadou 90 metros. Porque diz que os discípulos vieram depois porque eles estavam a 90 metros da praia. Então Pedro sabia nadar. E precisa se jogar ao mar, chegar antes dos barcos, durante 90 metros, meus queridos. Ele bem que sabia nadar. Mas eu quero falar sobre o barco do amor. O que acontece depois é muito mais interessante. É que Jesus já estava lá, já tinha começado a grelhar uns peixitos. Eles a trazerem o peixe, mas Jesus já tinha lá peixe. Alô? Já tinha preparado uma refeição para eles. E diz que no fim, ele chama Pedro e fica ali à conversa. E Deus também deseja ter uma conversa connosco. E a conversa foi mais ou menos assim: Pedro, tu amas-me? E Pedro dizia: sim, eu amo-te. Oh, Pedro, tu amas-me? Sim, Jesus, eu amo-te. A terceira vez: Pedro, tu amas-me? Sim, isto está a começar a ficar embaraçoso. Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. O que é que eu estou aqui a fazer? Deixa-me dar um exemplo prático de amor. Os irmãos vão me desculpar. Eu posso pedir ao Paulo para vir aqui acima? Sim, és o meu exemplo de amor, Paulo. Mas não vens sozinho. O meu segundo exemplo de amor, Fatinha, podes vir aqui acima? Mas olha, vem rápido, senão eu não tenho tempo de acabar a mensagem. Eu fiz aqui uma batota deliberada, porque a conversa não foi exatamente assim, mas muitas vezes nós lembramos a conversa assim. A conversa foi mais deste género. Pedro, tu amas-me? Ágape. Ele respondia: sim, Jesus, eu amo-te. Filéu. E Jesus disse: olha, cuida das minhas ovelhas. Deixa-me mudar agora o contexto. Cuida da minha igreja. E logo a seguir ele pergunta outra vez. Então, Pedro, tu, Filéu? Ágape, desculpem. Ágape. Vocês precisam estar com atenção. Eu fiz de propósito. Ágape. E Pedro responde: Filéu. E o que é que Jesus diz a segunda vez? Cuida da minha igreja. E a terceira vez, para concluir aqui, tu, Ágape. E Pedro diz: tu sabes, Jesus, que se eu for dizer Ágape, tu sabes todas as coisas. Eu não estou aqui para te mentir, eu não estou aqui para fazer de conta. O meu amor por ti ainda é só aqui. E Jesus virou-se e disse: estás desqualificado para apacentar as minhas ovelhas. Tu estás desqualificado. Foi isso que ele disse? Cuida da igreja. Esta é a pergunta que Deus está a fazer hoje a vocês, CCVA Figueira. Deus sabe, mas tu estás a ser honesto com ti próprio. Tu sabes que mesmo que não estejas lá ainda, Ele continua a contar contigo. Aqui estão os meus 2 exemplos de amor. Paulo foi meu líder. Música. Fatinha foi minha líder das crianças.
E uma das coisas que eu percebi quando temos líderes é que eles nem sempre dizem as coisas como a gente gostaria que eles dissessem. E hoje vou usar esse tempo a falar sobre isso. É só para dizer que realmente houve alturas que eu não compreendia todo o vosso investimento na minha vida. Quando, principalmente, Paulo, quando foi para ir para o conservatório, eu pensei, pode ser que o meu pai nem concorde. Depois de estar lá, puxa, isto é difícil. Puxa, onde eu me fui meter, mas eu não podia decepcionar o Paulo, não podia decepcionar os meus pais, que estavam a investir na minha formação musical. E foram momentos em que, inclusive, a igreja, eu já me arrependi disso, mas faltei algumas aulas de propósito, porque eu não queria ir. Era difícil. Mais tarde, antes de ir para um curso de engenharia, que eu não gostava de engenharia, Paulo, vai para a música, vai ser professor de música como eu. Nós podemos sempre contar a história, eu tenho de encurtar a história, desculpem lá, mas nem sempre entendi o amor que o Paulo estava a colocar, a transmitir à minha vida. O amor dele por ver o potencial que eu tinha, que eu não ligava nada a isso. Havia momentos que eu não ligava àquilo por causa do seu amor. Investiu em mim mesmo. E hoje posso olhar para trás e dizer, Paulo, muito obrigado pelo teu amor. Eu acho que só percebi que era mesmo de Deus quando eu fui para a universidade. Nós tivemos conversas sobre isso. Eu descobri quando era para ir para a universidade e eu ia me inscrever em Coimbra. Mas quando eu li o nome da escola, Escola Superior de Coimbra. Oh, querida, tu vais para que escola mesmo? Escola Superior de Lisboa. Ah, o quê? Tem o mesmo nome, só muda a cidade? Será que os cursos são iguais? E eu vi, isto é do Senhor mesmo. Em vez de estar para Coimbra, vou para estar para Lisboa para ficar perto da minha amada. Isto é Deus, pá! Obrigado. Fatinha, quando eu comecei na super igreja, olha, fui mais porque fui convidado. Eu sabia lá o que era ministério, não sei, com 13 anos, era mesmo para estar ali. Isto é um dia de confissões, não é? E a Fatinha sempre tão zelosa. Eu lembro-me quando comecei a fazer os dramas e as representações. Lembras dos fantoches? Eu vou contar. Eu não sei se posso dizer a palavra exata que eu disse na altura, mas eu vou contar a primeira vez que eu fiz fantoche. Eu pensei, é desta que a Fatinha me tira finalmente a super igreja. Que alívio! Fazer fantoche com pessoas mais experimentadas era a minha primeira vez, eles não tiveram respeito nenhum, Fatinha. Nenhum. Em vez de me ajudar, estava a complicar e saiu-me uma palavra da boca que eu não posso aqui dizer. Faz parte do passado, irmãos. Era o meu velho eu. Eu sou... Mas parou tudo, sabem? Parou tudo. Estava ali aquilo tudo, parou tudo. Só ouvi uns... E eu pensei, pronto, agora tive o bónus de não ter de me preocupar mais com a super igreja. E a Fatinha continuou a pegar em mim, a aconselhar e a treinar e a ser chata. Às vezes. Porque eu às vezes achava que ela era chata. E hoje eu olho para trás e da mesma forma eu consigo ver que isso era tudo amor, Fatinha. Isso era o teu amor por mim. E esse potencial que tu vias em mim, que eu ainda não tinha descoberto. E eu quero te agradecer por isso. Não desististe, foste bastante persistente. Graças a Deus por isso. Muito obrigado aos dois. Se quiserem, podem descer.
Quando nós amamos, nós focamos naquilo que é importante. Eu conheço há relativamente pouco tempo o pastor Mário, mas aquilo que eu tenho conhecido dele é que ele tem um grande coração por esta família. Às vezes, só quando estamos noutra etapa da vida é que começamos a perceber que era tudo acerca de um líder que vê o nosso potencial e está a querer investir nas nossas vidas. E isso é amor. Amém? Eu quero deixar com a igreja aqui este sentido de família. Tão interessante o tema para o aniversário da igreja deste ano, porque faz-me pensar que Deus realmente sabe o que Ele faz, mesmo quando eu estou aqui um bocadinho atrapalhado. O que é que Deus está a fazer? E Deus tem ouvido as tuas orações. É um homem da oração. É um clamor diante de Deus. E Deus tem estado a ouvir isso tudo. Eu tive nem sei se foi bem um sonho, se foi uma visão. Mas eu vi como se fosse uma grande barragem que se abriu as comportas e começou a correr água, mas com uma força imensa. Eu acordei e queria deixar isso convosco. Essa é a igreja aqui, o CCVA Figueira da Foz. Às vezes parece que a água está estagnada. Como é que se chama? No dique ou na... Como é que se chama isso? Na barragem, está ali estagnada, mas na realidade ela está em movimento. Está ali porque há um tempo de propósito para que se abram as comportas. E essa força vai fazer toda a diferença. É uma força imensa. E eu acordei por causa da força das águas. Isso está para breve. E por isso estava quando o pastor falou aqui do tema para este ano. Poxa, que bom, que bom. Esta família. Sabem, há igrejas ou há pessoas que procuram os tempos do avivamento. Há pessoas que querem ver o mover de Deus. Mas eu quero dizer a esta igreja, Deus está a falar. Vocês não estão aqui para ver, mas estão aqui para ser o mover de Deus. Vocês não estão aqui à espera que aconteça o avivamento. Vocês vão ser o avivamento. Eu espero que os irmãos entendam a profundidade do que está a acontecer aqui. E consigam visualizar esta barragem. É uma força imensa. Tudo o que está do outro lado está seco. Fica tudo inundado assim, de repente. Muita sede que está ali daquele lado. Mas eles vão ser regados. E vai ser por vocês aqui. Amém?